Olá, meu nome é Daniele Brandão, eu sou fisioterapeuta e trabalho com obstetrícia. Essa semana eu pedi na caixinha de sugestões lá no Insta, sugestões de temas de vídeos para poder estar aqui compartilhando com vocês. E um desses temas foi preparação para o parto, que vai ser o tema do vídeo de hoje. Porém, eu vou separar esse vídeo em duas etapas. A primeira etapa, que vai ser o que eu vou falar aqui agora, vai ser uma abordagem mais geral, e no segundo vídeo eu vou falar de uma forma mais específica na visão da fisioterapia, né? A preparação para o parto pela fisioterapia. Bom, então vou começar. Dani, o que é que eu preciso fazer para me preparar para o meu parto? Eu vou dividir em 3 itens que eu acho que são os itens principais para que a mulher consiga, né, se preparar bem para o seu parto. O primeiro item é informação. Mas informação a respeito do quê? De tudo, porque se eu entendo o que acontece no meu corpo, eu vou conseguir ter uma outra percepção, eu não vou ter medo do que vai acontecer, ou então não vai ter aquela questão do imprevisto, meu Deus, e agora? Como é que acontece? Como é que essa bolsa rompe? E aí, eu tô sentindo contração, já é para ir para o hospital, não é para ir para o hospital? Como é que funciona esse trabalho de parto? Quando chegar no hospital, no caso dos partos hospitalares, o que é que essa equipe vai fazer? Então, eu preciso estar informada a respeito de toda a fisiologia do parto, o trabalho de parto, como é que meu corpo vai se desenvolver durante todo esse processo, e até sobre os próprios procedimentos que vão ser realizados lá no hospital durante o parto, ou no caso de partos domiciliares, em casa mesmo. O segundo ponto é a escolha da equipe. Tá, Dani, por que isso vai influenciar na minha preparação para o parto? Vai influenciar bastante, porque a gente precisa ter um alinhamento do perfil profissional com o perfil dessa mulher, certo? Então, assim, você vai passar esses 9 meses, né, estudando, idealizando como é que vai ser esse parto. E aí, aquela equipe não aceita tão bem algumas questões que você tem. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Isso é uma realidade que eu encontro muito em consultório. Vamos falar da episiotomia. No caso, você não deseja que, em hipótese alguma, seja realizado o procedimento. Observo também que algumas mulheres têm uma certa resistência em conversar com os profissionais que fazem essa assistência ao parto. Então, fica aquela meia conversa, não chega a ser às claras, ou então o profissional pode te falar, vai depender da indicação do momento e tudo mais. E aí, chega lá no momento do parto, acontece a episiotomia. Foi uma coisa que você não queria, foi uma coisa que foi conversada e aconteceu. Então, a escolha da equipe é uma forma da gente evitar frustrações. Então, se eu quero que o meu parto ocorra de uma certa forma, eu preciso encontrar uma equipe que esteja alinhada com o meu pensamento. Porque, imagina aí, você faz toda essa preparação e aí chega lá, não é nada daquilo que você esperava. Imagina que frustração, você não vai poder mais voltar atrás. Então, por isso é importante, escolhe bem tua equipe, dá uma pesquisada, vê o histórico com outras pacientes que passaram por essas pessoas, vê se realmente está alinhada com o que você pensa, com o que você idealiza do seu parto, para que assim, juntos, a gente consiga que seja o melhor possível. É óbvio que não existe um controle do que pode acontecer ou não, infelizmente, mas se a gente encontra pessoas que são alinhadas com as boas práticas obstétricas, são pessoas que vão ter uma cautela maior, certo? Em relação a alguns procedimentos que serão necessários ou não durante esse parto. Por isso que é tão importante a gente ter cuidado com a escolha da equipe, e isso sim faz parte da preparação para o parto. O terceiro item é fazer o plano de parto. Por que o plano de parto é tão importante na preparação para o parto? Primeiro, a gente já estudou, a gente já está informado sobre tudo, né, que vai acontecer, sobre o funcionamento do organismo, ótimo. Segundo lugar, a gente já escolheu uma equipe bacana, certo? Então, para a gente fechar esse ciclo, a gente precisa ter o plano de parto alinhado com toda essa cronologia. Ou seja, é um documento como se eu fosse reafirmar o que eu desejo que aquilo aconteça.
que tem que estar alinhado, voltamos ao segundo item, tem que estar alinhado com as condutas da sua equipe de parto, certo? Então não adianta eu querer 1 milhão de coisas no meu plano de parto, sendo que a minha equipe não vai aceitar aquilo. Então eu preciso ter esse alinhamento. E óbvio que existe, no caso de partos hospitalares, existem alguns protocolos, então não é tudo que a gente deseja que realmente vai acontecer. Mas a gente precisa ter esse pequeno alinhamento de ideias, por isso que é importante o diálogo durante os pré-natais, para que essas ideias sejam alinhadas, certo? E que tudo aconteça de forma respeitosa e tranquila, e que esse bebê nasça com muita saúde e com muita felicidade, né, para essa mãe e para essa família. Então, vamos recapitular. Primeiro de tudo, informação. Se eu tenho informação, eu tenho menos medo, eu consigo ter uma visualização melhor, eu consigo ficar mais tranquila. Se eu sei mais ou menos, se eu tenho conhecimento, eu estou empoderada sobre realmente o que vai acontecer comigo durante esse processo de trabalho de parto e parto. O segundo item é a escolha da equipe. Se eu tenho uma equipe que está alinhada com os meus pensamentos, com os meus desejos, com os meus anseios em relação ao parto, tudo tende-se a convergir, que seja de uma forma muito mais prazerosa, que esse parto se desenvolva de uma forma muito tranquila e que tudo acabe bem, né, no final. E o terceiro de tudo, que é o plano de parto, para fechar com chave de ouro. Justamente o plano de parto é que vai selar, né, esse acordo entre a equipe, entre os seus desejos, e encontrar juntos uma maneira de fazer com que essa experiência seja a melhor experiência possível para essa mulher.